nesse questionamento dos discípulos. Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Se ele nasceu cego, como que ele ia pecar antes de nascer? Para poder provocar a cegueira. Já foi uma pergunta bem complicada, né? E Jesus respondeu, né, como nós já lemos aqui. Agora, voltando lá para o cego de Jericó. O cego de Jericó diz que Jesus ia passando e tinha um cego à beira do caminho. Então, Jesus passou bem pertinho desse cego. Bem pertinho dele. E Jesus passou. Por que Jesus passou? Porque o cego só ouvia o barulho da multidão. E a multidão sempre andava atrás de Jesus. Sempre na frente ia Jesus, né? A gente vê pelos textos. Jesus e os discípulos. E atrás, seguindo, vinha a multidão. E quando a multidão ia passando, o cego perguntou: que barulho é esse? E falou assim: olha, é Jesus de Nazaré Jesus Nazareno está passando. E ele já conhecia, esse cego já conhecia a fama de Jesus, os milagres que Jesus fazia, já tinha chegado até aquele cego. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começou a gritar, as pessoas que estavam passando repreendeu ele, para ele não gritar, para ele não importunar o mestre. Por quê? Tudo indica que o mestre, que Jesus já estava um pouco à frente dele, mas Jesus parou. Jesus parou e falou assim: tragam ele aqui. E o importante é que a distância não era tão pequena entre ele e Jesus, entre o cego e Jesus, que o cego não ouviu Jesus chamar. As pessoas que estavam ali foi que chegou perto dele e disse assim: ó, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. E levaram ele, com certeza, levaram ele até Jesus. Quando chegou lá, Jesus falou para ele assim: o que queres que eu te faça? Você estava me chamando, você estava gritando por mim. O que você quer que eu te faça? E ele respondeu: eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Eu sou cego de nascer, sou cego. E eu quero ver. E Jesus disse assim: então vê, a tua fé te salvou. E ele, imediatamente, a Bíblia nos afirma que ele viu. Ele passou a enxergar, imediatamente. E no versículo 43, do capítulo 18 de Lucas, diz que ele viu, adorou a Deus, e saiu e seguiu Jesus imediatamente, não olhou para trás, seguiu Jesus, glorificando a Deus. E todos aqueles que viram, todos aqueles que viram esse milagre, adorou também a Deus. Então isso foi o cego de Jericó. Nesse cego aqui, Jesus viu e parou. Ele não pediu para Jesus curar. Ele não fez nenhuma menção para Jesus. Os discípulos fizeram essa consideração, quem era que tinha pecado. E Jesus falou assim: ó, nem seus pais, nem ele pecou. O que está acontecendo com ele é para a glória de Deus, é para manifestar o poder de Deus na vida dele. E Jesus se aproximou dele, cuspiu no chão, fez um lodo, uma lama, né, melhor dizendo, e colocou dentro dos olhos do cego. O cego não pediu para ele orar. Só que na hora que ele estava fazendo aquilo lá, com certeza ele ouviu alguém falar que era Jesus. Que era Jesus. E Jesus falou para ele assim: ó, vai, lava no tanque de Siloé. Ele foi, lavou. Quando ele lavou no tanque de Siloé, ele obedeceu, né? Acho que ele obedeceu. Lavou e voltou vendo.
E voltou vendo. E aí começou as murmurações. Porque nós que somos filhos de Deus, os nossos vizinhos, quem está à nossa volta, está nos olhando. Está nos vigiando. O versículo 8 diz assim: então os vizinhos daqueles que Dante tinha sido cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Os vizinhos falaram isso. Aí alguns falaram assim: olha, parece com ele. Outro falou assim: é bem parecido com ele. Aquele que fora cego chegou para ele e falou assim: sou eu mesmo. Aí começou a discussão. Aí perguntaram assim: mas como que você enxerga? Como é que você passou a ver? Ele falou assim: o homem chamado Jesus fez lodo, cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos meus olhos, mandou eu lavar no tanque de Siloé, eu fui, lavei e voltei vendo. Ué, mas onde ele está? Ele falou: eu não sei. Porque, diferente do cego de Jericó, o cego de Jericó viu, passou a enxergar imediatamente. Esse cego não. Esse cego, ele não viu Jesus, ele só sabia que era o homem chamado Jesus. Mas ele não viu Jesus. Ele não sabia quem era. E aí começou aquela luta, né? Os fariseus entraram por meio e falando que Jesus não era, que ele não era de Deus. Aquilo não era de Deus porque ele fazia uma obra no sábado. E o que me chama a atenção aqui é o seguinte: é que esse homem que era cego, né, e a vista recobrou a visão, ele não se envergonhou, ele não se omitiu, mesmo sabendo que todo o povo era contra, ele não se omitiu. Esse homem não é de Deus, porque faz coisa no sábado. Ele falou assim: olha, quem não é de Deus, ele não é de Deus. Vocês estão falando que ele não faz a obra da parte de Deus. Só que quem foi que viu até hoje um cego de nascença passar a enxergar? Os fariseus, e começou a falar. Os fariseus falaram assim: você quer me ensinar? Né? Aí ele falou assim: ó, nós somos. Aí ele falou assim para os fariseus: vocês também querem ser discípulos dele? Porque eu já falei para vocês que ele fez o que ele fez comigo. Vocês querem saber novamente? Vocês querem ser discípulo dele também? Aí o fariseu falou assim: não, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Nós somos discípulos de Moisés. Porque Moisés nós sabemos que Deus falou com ele. Mas esse, nem sabemos de onde ele vem. Aí o cego falou assim: aí é onde está o mistério. Vocês não sabem de onde vem, e ele abriu os meus olhos. Não se envergonhou, não se intimidou diante das ameaças. Aí ficaram tão enfurecidos com ele, que expulsaram ele. Quando expulsaram ele, Jesus ficou sabendo, passou, encontrou com ele e falou assim: você crê no Filho de Deus? Ele falou assim: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus falou assim: é esse que fala com você. Aí aqui diz, ó, o último versículo diz assim: disse-lhe Jesus, se fosse, aí falou para ele, quando Jesus começou a falar para eles, explicando para eles, né, falando para ele, falou assim: olha, eu vim para os que eram cegos, tenham visão, e os que enxergam, passem a ser cegos, né? Seria essa palavra que Jesus falou.
os fariseus falaram assim, então vocês estão falando que eu sou cego? Que nós somos cegos? Os fariseus irados falaram assim, aí Jesus falou assim, ó, se vocês fossem cegos, não teriais pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, diante dessas duas situações que nós vimos, o cego de Jericó e esse cego de nascença. Jesus não tem regra para operar milagres, para operar na nossa vida. Jesus trata comigo de um jeito, trata com você de outro. O que Jesus já fez na minha vida, ele já curou as enfermidades na minha vida, já. Só que ele curou, e agora, quando ele for curar agora novamente, é de outra maneira. O que Deus, nós não podemos fazer, o que Deus fez com ele, vai fazer comigo. O que aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Não, Deus não tem regra para operar na nossa vida. Cada dia é um dia para Deus. Cada dia é um dia. E cada dia Deus trata conosco diferente. A maneira que Deus tratou comigo ontem foi diferente de hoje. Vai ser diferente amanhã. O que Deus pediu para mim ontem não foi o mesmo que ele pediu hoje. O que deu, as lutas que eu passei ontem e que Jesus deu a solução, não foi do mesmo jeito que eu passei hoje, Jesus deu a solução diferente. E outra lição que eu tiro desse texto para nossas vidas é o seguinte: os problemas que vêm na nossa vida, todos os problemas que vêm para a nossa vida, se nós realmente somos filhos de Deus, a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 28, diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Todas as coisas. Então, quando nós passamos por uma adversidade, por uma situação, às vezes, de luta, de batalha, nós temos que fazer uma reflexão. Porque a maioria dos problemas que vem sobre nossa vida, a maioria, isso eu falo com propriedade, a maioria das situações adversas que vem na nossa vida, o culpado somos nós mesmos. Somos nós que provocamos. Somos nós. Não adianta, muitas situações, nós querer justificar diante de Deus, não, porque foi nós que provocamos. Mas tem situações adversas que vêm na nossa vida, que nós perguntamos, Senhor, onde foi que eu errei? E não encontra aonde errou. Não encontra, não tem. Essa adversidade vem na vida da gente de uma maneira surpresa. A gente não sabe como começou, não sabe da onde ele veio, você só sabe que nós estamos passando por uma situação adversa. Quando isso acontecer na nossa vida, essa reflexão, e não achar o ponto de partida, podemos glorificar a Deus, que aquela situação é para a glória dele. A solução que vai vir vai ser para a glória dele. É porque Deus está nos preparando para algo muito maior. Amém. E quando nós passamos uma adversidade, olhamos para trás e vemos que o culpado daquela situação somos nós mesmos, só nos resta uma coisa: quebrantar o nosso coração diante de Deus, pedir misericórdia, pedir perdão para Deus e falar, Senhor, eu errei, mas agora é só o Senhor para me socorrer. E pode ter certeza que Ele vem também ao nosso socorro. Porque quando os discípulos perguntaram quem pecou, Jesus falou assim, não foi nem ele e nem seus pais. O que está acontecendo com ele é para a glória de Deus. Então que esse texto, que essa palavra fique na nossa vida
que Deus opera milagre no passado, opera hoje, opera até o último dia da nossa vida. Nós temos que estar nas mãos de Deus e saber que Deus opera milagre. E tudo que acontecer na nossa vida, nós temos que glorificar a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, nós somos seus filhos. Nós não somos qualquer pessoa, nós somos seus filhos. Então, na qualidade de filho, Deus tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Deus cuida de mim e cuida de você. E as adversidades que vêm, é só nós reconhecer da onde ela veio. Pedir misericórdia para Deus, se for nós o culpado, o responsável. E se nós não for, é só glorificar a Deus. Dizer, Senhor, eu sei que essa luta que eu estou passando é para a glória de Deus. Então eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Estou aqui te louvando e te glorificando o teu nome, porque eu sei que a tua palavra se cumpre. Então, essa palavra que eu queria deixar